Então eu gostaria que você abrisse comigo em Êxodo capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, olha só. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E chegou ao monte de Deus, aonde? Horebe, isso. E apareceu-lhe quem? O anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Aleluia. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Vai para o versículo 4, que diz assim, ó. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Amém? Pegue sua Bíblia, vamos fazer uma confissão de fé. Amém. Diga, essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nesta noite, eu serei ensinado pela palavra de Deus. E corajosamente eu declaro que a minha mente está alerta. E o meu coração está receptivo. E eu nunca mais serei o mesmo. Amém. Aleluia. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da importância da palavra de Deus na vida do cristão, nas nossas vidas. Amém? Mas a mensagem não, o título da mensagem não será esse. O título da mensagem, se quiser colocar aí depois, será Até que o nosso coração queime. Amém? Queime pela palavra de Deus. E nós lemos uma passagem, irmãos, em que Moisés já havia saído do Egito, lembrando que ele cresceu como filho da filha de Faraó. Ele cresceu como um egípcio, mesmo sendo um hebreu. E aí você conhece a história de que ele foi defender um dos seus compatriotas hebreus e acabou matando um egípcio que o estava afligindo. E aí ele foge da terra egípcia. E ele vai viver a sua vida nos desertos. Ele se casa e etc. E em um momento em que ele estava caminhando, Deus fala com ele do meio de uma sarça. E a Bíblia fala que era uma sarça ardente. Ou seja, ela estava sendo queimada por um fogo que não a consumia. A sarça estava intacta. O fogo não queimava as suas folhagens, porque era um fogo espiritual que estava diante de Moisés. E se você continuar lendo a história, você verá que quando Moisés ele se aproxima, na realidade ele viu um anjo do Senhor, mas a voz que saiu de lá era de Deus. Porque os anjos na Bíblia, irmãos, eles também podem representar Deus, como se fosse o próprio Deus falando. E alguns anjos nós temos a revelação dos seus nomes, como Gabriel e Miguel. O tal Rafael, você só encontra em livros apócrifos. Na sua Bíblia, em 66 livros, não tem Rafael. Tudo bem? Mas o que é Gabriel e Miguel? São dois anjos que eles carregam sobre si o nome do Senhor. Por quê? Porque eles terminam o nome com a palavra El, que é um dos nomes de Deus. Então Gabriel é aquele que significa o forte de Deus. E Miguel, aquele que é como Deus. Então esse anjo, nós não sabemos o nome dele, mas ele carregava o nome de Deus. E ele falava em nome de Deus como se fosse o próprio Deus diante de Moisés. Irmãos, o que me chama a atenção muito nessa passagem também, é que logo em seguida, Deus ele dá uma ordem a Moisés, na qual ele diz, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra em que tu pisas é santa. E por que ela foi santificada? Porque Deus estava ali. Agora você lembra que eu falei para você, e você já sabe disso, que Moisés ele cresceu como um egípcio. Amados, os egípcios, quando eles iam, isso foi descoberto, quando eles iam ter com uma divindade, eles precisavam tirar as sandálias dos seus pés. Então, quando Deus ele se revela pela primeira vez a Moisés, Moisés não o conhecia, mas Deus arrumou um jeito que Moisés saberia quem era que estava falando com ele. Era um Deus. E na realidade era o Deus. Aleluia, porque não há nenhum outro Deus além de Deus, de Jeová. Aleluia,
e nem fora dele há nenhuma divindade. Ele é o único Deus para todos sempre. Amém. E, irmãos, eu quero pegar a sua atenção aí e focar no fato de que a sarça estava sendo consumida, entre aspas, pelo fogo. Não literalmente, porque ela estava intacta ali ainda, mas ela estava ardendo em chamas. E no meio do fogo, a palavra de Deus, ela veio para Moisés. Aleluia! O livro de Salmos vai dizer que a palavra de Deus, ela despede labaredas de fogo. A Bíblia fala que quando Isaías teve uma visão, uma revelação do Senhor, ele estava sobre um trono e debaixo desse trono havia brasas vivas. E quem era esse Senhor? Isaías não sabia, mas esse Senhor que ele viu era o Senhor Jesus Cristo. E como Cristo ele é identificado na palavra de Deus? Como a palavra. A Bíblia fala, João, no capítulo 1, o Evangelho de João, diz que no princípio ele era o quê? O Logos de Deus. E Logos, veja, não é inferior a rema, tudo bem? São apenas palavras distintas e que podem possuir aplicações distintas ou até mesmo equivalentes, dependendo do contexto em que é colocada. Amém? E Jesus é o Logos divino. Ele é a palavra, o verbo de Deus. E nós vemos ali nos primeiros versículos do 1º capítulo do Evangelho de João que ele é o verbo da criação de Deus. Porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, irmãos, Cristo, você sabe, ele teve uma missão aqui na terra. Ele encarnou, continuou sendo Deus. Eu sempre que falo a respeito da encarnação, eu tenho visto a necessidade, a inspiração de enfatizar que Cristo não deixou de ser Deus. Por quê? Porque há quem diga que ele deixou de ser Deus. Mas, irmãos, isso é forte que eu vou dizer agora, mas isso é uma heresia, que é um desvio da verdade bíblica. É um desvio da verdade que Deus revelou na sua palavra. Porque se Cristo deixou de ser Deus, entenda, raciocine comigo, a Trindade deixou de existir, pastor. Porque a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas se Jesus deixou de ser Deus, ele saiu da Trindade. E agora não é mais Trindade. Mas a Trindade não pode deixar de existir. O eterno Deus Trino não pode deixar de existir. E ele é chamado de Emanuel, o Deus encarnado, o Deus conosco. Esse é o significado de Emanuel, Deus conosco. E, irmãos, quando Jesus ele nasce, a Bíblia fala que os filhos machos, os homens, eles deveriam ser apresentados para a circuncisão. E Cristo ele vai ser levado para ser circuncidado. E quem vai fazer isso é um homem chamado Simeão. Você pode encontrar a história do encontro de Jesus e Simeão no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. E Simeão já era um homem de bastante idade, mas a Bíblia conta que o Espírito de Deus estava sobre Simeão. E o Espírito de Deus revelou a Simeão que ele não morreria sem antes ver a salvação de Israel. E sabe, quando aquele menino levado por José e Maria, chega até Simeão, ele o pega nos braços e ele tem um discernimento espiritual. E ele diz a Deus, ele faz uma oração: Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação. Aleluia! Aleluia! Irmãos, Simeão, ele vislumbrou a salvação de Israel. Aquilo que foi prometido a ele realmente se cumpriu. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez ele não tenha visto Israel sendo salvo por completo, de forma literal, o que vai acontecer no fim dos tempos. Quando Cristo, o Messias, se revelar a eles e eles crerem no Messias. Mas, irmãos, Simeão ele tinha um discernimento de que aquilo que Deus promete, ele cumpre. E quando ele viu o Filho de Deus, o príncipe da paz, o Verbo encarnado, quando ele viu o Rei da Glória, aleluia, eu sei que Deus vive e eu sei que Ele cumpre aquilo que Ele diz. Ele cumpre com a sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Ele segurou. Você já imaginou uma coisa dessa? Eu não sei se você conhece uma história chamada As Crônicas de Nárnia. Quem já ouviu falar? Algumas pessoas aqui já. O escritor das Crônicas de Nárnia,
Antes dele escrever, ele foi um ateu. E quando C.S. Lewis ele se converte, então ele começa a escrever alguns livros, e um deles vai ser as Crônicas de Nárnia, que na verdade é uma coletânea de 7 volumes. E no primeiro volume, ele vai narrar a criação de Nárnia, que é, na realidade, um simbolismo literário para a criação do mundo, do universo, de acordo com o narrado na Bíblia. E fala ali que havia um grande vazio na narrativa de C.S. Lewis, um grande vazio. E deste vazio vinha uma grande fera em direção aos personagens principais que estavam nesse grande vazio. E era um grande leão correndo, saltando, e da sua boca saía um cântico, saía uma música que dava origem a todas as coisas. Aleluia, eu tenho uma imaginação um pouco fértil, eu gosto de imaginar essas cenas. E eu fiquei imaginando isso acontecendo. O leão Jesus Cristo, a palavra de Deus, sendo enviado pelo Pai para criar todas as coisas nesse mundo. E Hebreus vai dizer que pela sua palavra, o universo, os mundos, as coisas criadas são sustentadas. Entenda que sem Cristo, irmãos, tudo isso ia rachar no meio. Tudo isso ia se destruir. Tudo isso ia perder a sua sustentação. Eu e você estamos aqui, primeiro porque Deus decidiu nos criar. Ele nos amou antes mesmo de nos criar, quando nós ainda éramos um pensamento na mente de Deus. E depois que Ele nos criou, Ele continua nos sustentando pela palavra do seu poder. Mas, irmãos, nós vivemos em uma época que cada vez mais eu tenho visto que a palavra de Deus tem sido negligenciada. A palavra de Deus tem sido colocada de lado. Eu vejo pessoas dizendo, tome cuidado, não estude demais. A palavra, meu Deus, como que alguém pode dizer não estude demais a palavra se nossa vida depende dela? E ainda usam um texto da palavra para dizer para não estudar a palavra. Isso faz sentido? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. É um versículo clássico. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas há um entendimento totalmente errado desse texto. E as pessoas dizem, tome cuidado, não estude demais a palavra não, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Tome cuidado, não leia muitos livros não, porque a palavra mata, o Espírito vivifica. Não fique pensando demais não, aceite o que você ouve. Não questione. Eu já vi pregadores subindo no púlpito dizendo, você está aí olhando, observando o que eu estou pregando. E está com medo de quê, macho? Se está pregando a palavra, está com medo de quê? Se é a palavra que está sendo anunciada, então ela vai libertar, ela vai transformar. Paulo, quando chegou em Bereia, os bereanos ouviram a pregação de Paulo, mas preste atenção nisso, está em Atos capítulo 17. É um dos capítulos que eu mais amo na Bíblia. Os bereanos ouviram aquela mensagem de Cristo, o Deus encarnado, que morreu na cruz, que ressuscitou por nós, o Filho de Deus, a palavra do Senhor. Eles se alegraram com aquela mensagem. Mas a Bíblia fala que os bereanos foram mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Porque além de se alegrar com a mensagem que eles receberam, eles foram conferir as palavras de Paulo nas Escrituras, para ver se aquilo que o pregador estava dizendo estava na Bíblia. Mas talvez por causa de um ego pessoal, alguns de nós, porque eu sou pregador, alguns de nós têm medo. Eu prego desde os 16 anos de idade, eu tenho 28 agora, perto dos 29 já. E uma coisa que o meu primeiro pastor, ele me ensinou, eu ainda tenho contato com ele, graças a Deus, ele não está muito distante de mim lá em Pernambuco, mas uma coisa que ele me ensinou, e obrigado, viu, pastor Júnior? Obrigado, porque ele me ensinou a amar a palavra de Deus, acima de qualquer coisa, irmãos. Ele me ensinou a amar a Cristo, acima de outras pessoas. Porque Jesus, ele diz, e isso está nos evangelhos, se você ama mais o seu pai, se você ama mais a sua mãe, aleluia, você não é digno de mim. E durante muito tempo, irmãos, eu desacreditei da palavra de Deus, antes de me converter. Para mim, a palavra de Deus era um bando de fantasia. Que história é essa de Gênesis, de dilúvio,
de separar água no meio. Eu tinha dúvidas em relação a isso. Esse negócio de morto ressuscitar, como assim? E eu era um tipo de agnóstico, ou seja, eu não era um ateu completo. Eu acreditava na possibilidade de haver um Criador, na possibilidade de haver uma divindade, alguma coisa aí cósmica que rege o universo, ou dá uma forcinha, ou faz alguma coisa. Mas eu não tinha a revelação, o entendimento de que este Deus, aleluia, ele se revelou pelas Escrituras. Mas quando eu tive esse entendimento, irmãos, quando eu entendi que a palavra de Deus, ela é a verdade, e ela é imutável, eu me rendi. Eu fui vencido pelo Espírito Santo. Eu fui vencido pela palavra de Deus. Glória a Deus. E eu decidi agarrar isso, eu estou aqui até hoje, irmãos. E eu sempre digo a mim mesmo, Gabriel, você não pode nunca, jamais na sua vida pensar em se desviar. Por quê? Porque a minha vida depende disso. Pode dar o sangue na canela, irmãos. As coisas podem apertar contra mim. As coisas podem vir contra mim. Irmãos, eu já fui xingado, já me ameaçaram, disseram que ia dar um tiro na minha cabeça por eu ser crente, por eu pregar a verdade da palavra de Deus. Já me excluíram, já caluniaram contra mim, e muitos mais irão se levantar contra mim. Que é isso, Gabriel? Está declarando contra a tua vida? Não, irmãos, é porque aquele que ama a palavra e prega a palavra, a perseguição vai vir mesmo. E ninguém vai me roubar essa glória. Ninguém vai, irmãos. Paulo, ele fala, os sofrimentos do tempo presente, as perseguições que hoje podem vir contra mim, não podem ser comparadas ao peso de glória que está para mim reservado em Cristo Jesus. E por essa palavra, irmãos, aleluia, eu viverei. Eu tomei essa decisão. Nem sempre vai ser fácil, nem sempre foi, e nem sempre será fácil, irmãos. Mas essa ideia é como casamento. Não pode existir a ideia de divórcio. Isso não pode nem ser cogitado. Se há um problema, resolve-se esse problema. Se há uma dificuldade na caminhada cristã, devemos confiar mais em Cristo. Tem uma frase de C.S. Lewis que eu gosto demais, eu anotei aqui, que diz o seguinte: o cristianismo, se ele for falso, ele não vale coisa alguma. Se ele for verdadeiro, o valor dele é infinito. Mas a única coisa que o cristianismo não pode ser é mais ou menos importante. Ou ele é tudo, ou ele é nada em nossas vidas, irmãos. Aleluia! E sabe no que o cristianismo está baseado? Na palavra de Deus. E só para você saber, irmão, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que fala da letra mata e o Espírito vivifica, ali não tem nada a ver, irmãos, com estudar ou não a palavra de Deus. Não é nem isso que Paulo está falando. Paulo está falando da antiga aliança e da nova aliança, do antigo ministério e do novo ministério. Nós somos ministros dessa nova aliança, nós os que cremos em Cristo. E sabe o que faz parte deste ministério, se você continuar lendo o capítulo? Pregar com ousadia. O quê? A palavra. Muitos livros você vai poder pegar e eles vão ser bênçãos para a sua vida. Eles vão informar você, eles vão te trazer mais sabedoria, eles vão esclarecer algumas coisas que talvez você tenha dúvida, mas só a Bíblia, ela é capaz de transformar o homem em um novo homem. Mudar, de fato, em verdade, a sua história. Só a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus ela tem que ter um local especial no nosso coração. Um local especial na nossa vida. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Não é a palavra do pregador, do pastor, do profeta, do evangelista, do apóstolo, do xaramanaia. É do Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E amados, eu aprendi uma coisa. Que quando nós amamos algo, nós realmente nos dedicamos a este algo. Nós damos o nosso melhor a este algo. E quando nós amamos a Deus, nós nos dedicamos de um modo especial ao Senhor. E isso vai incluir congregar, orar, ler, meditar, estudar e praticar a palavra. Aleluia! Porque se eu amo Deus, eu tenho que amar o que Ele diz.
Se eu amo Deus, eu tenho que amar o que Ele diz. Aleluia! Glória a Deus! Tem uma frase em latim que foi escrita por um pai da igreja chamado São Cipriano. E ele viveu no século III. E essa frase é Christo nil preponere. Ou seja, a nada dar mais valor do que a Cristo. Santo Agostinho, depois de algum tempo, vai replicar essa frase também. Se você não sabe, ele também foi um dos pais da igreja. Um dos maiores teólogos da cristandade. Irmãos, se Cristo é a palavra do Senhor, então a palavra de Deus não pode ter menos valor do que outras coisas. Quando, irmãos, a palavra de Deus ela encontrar o local que lhe é devido nas nossas vidas, você vai ver, irmãos, que a sua vida até então não era tudo aquilo que deveria ser. Mas ela vai se tornar a partir do momento em que nossa vida e a vida que está na palavra se unirem, se encontrarem definitivamente. Ah, eu não gosto de ler. Se você ama, você se dedica. Se você ama, você se dedica, irmãos. Se você ama o Senhor, você vai se dedicar em ler a sua palavra. Sempre, sempre, sempre que possível. Você vai encontrar um jeito. Você vai reservar um momento. Mas eu não gosto, você vai vencer o seu desgosto. Porque, irmãos, não tem a ver com a leitura. Tem a ver com o fato de que este é o único livro que você vai ler na presença do autor. Em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer época. O autor deste livro, irmãos, estará conosco. A cada palavra lida. Aleluia! E, irmãos, eu queria que você fosse comigo em Lucas capítulo 24. Aqui narra momentos depois da ressurreição de Cristo. Amém? Jesus ressuscita, você já conhece a história. Os apóstolos vão olhar o túmulo vazio. João crê quando vê o túmulo vazio. As mulheres ficam ali desesperadas. E elas, engraçado, Maria Madalena, ela tem um encontro com o Senhor Jesus, mas ela não reconhece Ele após a ressurreição. E diz a Ele, se você tomou o corpo do meu Senhor, diga onde Ele está. Veja, ela não sabia que era Ele. Mas Cristo pergunta a ela o que é que você procura. E ela diz, levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E às vezes eu sinto isso em algumas pregações. Levaram Jesus embora e eu não estou vendo Jesus. Às vezes eu vejo muito mais o homem sendo pregado. Aquilo que Deus quer dar ao homem sendo pregado. Eu não estou dizendo que isso é errado. Mas se esse é o centro, se essa é a principal... Não, porque Deus... Mentira! Deus não lhe chamou para isso, não. Deus lhe chamou para pregar Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! A minha mensagem principal é a prosperidade. A gente pega 100 pregações que o camarada deu. 2 ele falou de Jesus. Não, tem alguma coisa errada aí. Se é para pregar sobre prosperidade, se é para pregar sobre cura, Cristo tem que estar no centro dessa mensagem. Paz, Cristo no centro. Mudança de vida, Cristo no centro. Batismo no Espírito Santo, Cristo no centro. Fé, aleluia. Sempre Cristo no centro da mensagem. Algo precisa ser consertado, irmãos, nas pregações de hoje em dia. E sabe, Deus ele já vinha falando comigo há muitos anos sobre algumas coisas. Aleluia, a respeito do meu ministério pessoal mesmo e da minha esposa. E aí um homem de Deus, amigo nosso, o Saulo, irmão do Jânio César, aleluia, ele olhou para mim e disse, Gabriel, eu vejo para você, isso foi ano passado, eu olho para você e eu vejo você como um João Batista. E isso confirmou, irmãos. Sabe por quê? Porque João Batista hoje, ele é reputado em alta estima nas nossas igrejas. Sim ou não? Qual é o pregador que vai subir aqui e vai falar mal de João Batista? Mas se um João Batista vivesse nas nossas épocas, ele seria expulso. Iam arrancar a cabeça dele de novo. Aleluia! Sabe por quê? Porque ele olhava para o pecado e condenava. Ele olhava para o erro e condenava o erro. Aleluia! Mas eu vejo nele a unção do Senhor, irmãos. Você vê isso lendo
os escritos, as escrituras. Sabe, é possível, irmãos, você confrontar o erro e ainda assim estar em submissão. E isso está errado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas isso aqui, aleluia. Sabe por quê? Porque nós somos um corpo. Deus não levantou líderes, e eu sou liderança também. Deus não levantou líderes para o líder sozinho fazer as coisas. Somos um corpo. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Somos um corpo. Ele não colocou somente um ofício dos 5 dons ministeriais, ele colocou 5. E os 5 continuam, porque os 5 são para o aperfeiçoamento dos santos. Aleluia. Aleluia. Você chegou lá em Lucas 24? Então vai falar a respeito da ressurreição. Leia comigo o versículo 13. Diz assim: e eis que no mesmo dia, que dia? O dia da ressurreição de Jesus, iam 2 deles para uma aldeia que distava em Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Fazer pergunta não é crime dentro da igreja não, viu? Se tem dúvida, pode perguntar, irmão. Amém. E dúvida não é pecado. Pecado é incredulidade. É diferente. Sabe por quê? Porque se toda dúvida é pecado, as crianças são os maiores pecadores do mundo. Porque é o que mais tem dúvida na vida. O que é isso? Para que é isso? Como é que funciona isso? E é de 5 segundos uma pergunta. Não é dúvida que é pecado, é incredulidade que é. Aleluia. E perguntar também não é errado. Glória a Deus. Versículo 15. E fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com quem? Com eles. Mas, irmãos, até aí, segura, a gente vai ler mais alguns versículos, eles não reconheceram Jesus. Jesus se colocou do lado deles, começou a caminhar, conversar com eles, e a Bíblia fala que eles não identificaram Jesus. E aí Jesus pergunta: o que é que vocês estão conversando? Do que vocês estão falando? E eles, atônitos, surpresos: oxe, você é o único aqui que não sabe o que aconteceu? 3 dias tinha se passado, não reconhecia mais Jesus. Porque aquele que nós achávamos que era o Messias, ele morreu, e já faz 3 dias que isso aconteceu. Irmãos, eles estavam abalados. Pedro, olha, eu escutei uma história de um ex-doido. Ele era esquizofrênico, e Cristo salvou ele e curou ele. E ele diz uma frase interessante, ele diz: todo doido fica nu. Se não fica nu, não é doido. O que é que Pedro fez? Ficou nu e foi pescar. A cabeça dele, irmão, já estava girando demais. Sabe por quê? Porque ele viu o seu mestre sendo morto e ele ainda negou 3 vezes o seu mestre. Tão perturbado, irmãos. E não foi só ele, Judas também. Porque Judas viu o erro que cometeu e ele se encheu de amargura a tal ponto que ele deu lugar para Satanás tirar a vida dele. Porque ele foi e se suicidou. Pedro ainda permaneceu vivo até que Cristo se revelasse a ele e recobrasse a sua sanidade, a sua consciência, colocasse as emoções no lugar certo, equilibrasse a sua fé. Então a história segue, e aí Jesus, no versículo 25 diz assim: e ele, ou seja, Jesus, lhes disse: ó nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Onde os profetas disseram? Nas Escrituras, na palavra de Deus. E Pedro, ele vai dizer que tudo aquilo que os profetas disseram não foi de particular interpretação. Pare de dizer que o Antigo Testamento está errado, irmão. Amém, amém. Aquilo que está no Antigo Testamento, a revelação que eles receberam, a Bíblia fala que não foi por interpretação humana. E é o Novo Testamento que está dizendo isso. Aleluia. Mas pelo Espírito eles falaram. Se eu não entendo algo, eu devo buscar a revelação em Deus, o entendimento em Deus. Mas eu não posso de jeito nenhum dizer que a palavra está errada, irmão. Porque eles escreveram aquilo que receberam do Senhor. Versículo 26 diz: então, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as... Uau, a palavra de Deus.
E segue, versículo 28, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E o versículo 32 diz assim, e disseram um para o outro, porventura, não queimava em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras. Irmãos, quando nós abrimos as Escrituras, lermos, termos comunhão com a palavra de Deus, o nosso coração deve arder. Aleluia. Aleluia. Quando chegarmos a esse ponto de amar tanto aquilo que o Senhor revelou nas Escrituras, na sua palavra, por meio dos seus apóstolos, por meio dos seus profetas, então a palavra de Deus encontrará o seu lugar correto em nossas vidas. Aleluia. Quando nós chegarmos ao ponto de dizer, me tire tudo, mas não me tire a palavra de Deus, verdadeiramente amaremos a sua palavra. Verdadeiramente estaremos amando ao Senhor. Amém? Em outubro completaremos 504 anos da Reforma Protestante, que Martinho Lutero deu início. E sabe, anos depois de 1517, que foi quando ele pregou as 95 teses na igreja do Castelo de Westminster, na Alemanha, confrontando algumas doutrinas, algumas práticas erradas da igreja medieval. Alguns anos depois surgem os 5 solas da Reforma. Sola Scriptura, solus Christo, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. E o sola Scriptura, irmãos, que eu quero focar aqui, ele diz somente a Escritura. A Reforma Protestante, irmãos, ela recebeu o entendimento de Deus, que a Bíblia, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, ela deve ser a nossa única regra de fé e de prática. E o que isso significa, irmãos? Significa, por exemplo, que está em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Se algum de nós, ou até mesmo um anjo de Deus, não é um demônio, é um anjo de Deus, vos ensinar, vos disser, vos pregar qualquer coisa diferente daquilo que já tenho vos dito, seja amaldiçoado. Na sua Bíblia, provavelmente vai estar anátema, mas é isso que significa anátema, amaldiçoado. Agora eu quero, irmão, que você reflita no fato de que quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo. Ele era um apóstolo e ele escreveu sobre si mesmo, eu em nada, fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Irmãos, quando ele diz, nem mesmo nós, ele está se referindo a ele enquanto apóstolo, o que acaba caindo nos outros também, pegando os outros também, e a equipe ministerial que sempre estava viajando com ele, que estava naquele momento, escrevendo a epístola aos Gálatas. Então, nem mesmo Paulo, que escreveu 1/3 do Novo Testamento, nem mesmo ele poderia dizer nada além, nada diferente daquilo que o Senhor queria dizer para a igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, vai dizer, Paulo novamente, ele diz, e estas coisas apliquei a mim mesmo e a Apolo, para que em nós, ou seja, ao nosso exemplo, vocês aprendam a não ir além daquilo que está escrito, vos ensoberbecendo uns sobre os outros. O mesmo livro, a mesma epístola, no capítulo 8, versículo 1, vai dizer que o conhecimento incha e o amor edifica. Mas, irmãos, veja o que ele falou no capítulo 4, versículo 6, que se você se firma na palavra e não vai além daquilo que está escrito, você não vai se ensoberbecer sobre os outros, porque está fixado no que a palavra diz e não no que o homem diz. É ser humilde o suficiente para reconhecer que nenhum de nós é capaz de revelar algo que Deus não quis revelar. Manter-se na palavra é manter-se no amor que edifica. Irmãos, que cada dia mais, vocês que estão em casa também assistindo essa transmissão, se agarrem mais à palavra de Deus. Eu não ensinei a vocês aqui, irmãos, a descartar homens e mulheres só porque falou algo além ou diferente. Porque o homem é falho e ele erra. Eu vou pegar aquilo que foi dito da palavra de Deus. E eu vou me basear nisso e eu vou viver nisso. Siga o exemplo dos bereanos. Pegue aquilo que é ministrado e vá meditar na palavra. Eita, isso aqui está diferente. Você descarta, fica, retém o que é bom. Amém.
Amém, irmãos? Então Deus abençoe vocês. Obrigado mais uma vez, pastor Tiago. Aleluia.